A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série Vida de Discípulo. Hoje nós chegamos no nosso último vídeo dessa série. Eu quero fazer uma retrospectiva com você que chegou comigo até essa fase. Nós estamos felizes como igreja por saber que você venceu todas as dificuldades e se empenhou para vencer não só essas dificuldades, mas para se tornar um discípulo do Senhor Jesus. No início dessa jornada, nós começamos a estudar um material juntos, sobre a formação de um discípulo. Lemos o livro do Kate Phillips e foi um momento onde nós fomos desafiados a nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir em nós para nós nos tornarmos um discípulo do Senhor Jesus. Quando terminamos o livro, nós propomos uma série de vídeos, 5 vídeos onde nós aprendemos sobre a vida de um discípulo e o foco desses vídeos foi sobre a vida devocional ou as disciplinas espirituais. Hoje nós chegamos no nosso último vídeo. No primeiro vídeo nós falamos sobre a vida de um discípulo, o segundo vídeo foi sobre a importância da oração e eu quero te perguntar, você tem orado? Você tem praticado essa importante disciplina? Você tem falado com Deus? Você tem deixado também que Deus fale com você? Isso é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Um discípulo de Jesus aprende a orar. Ele não só sabe da importância da oração, mas ele vive a prática da oração. No segundo vídeo, ou melhor, o terceiro vídeo, nós falamos sobre a meditação da palavra. Você tem meditado na palavra, lido a Bíblia todos os dias? Eu quero destacar que nós, como discípulos do Senhor Jesus, não vamos para a Bíblia apenas para lê-la, apenas para estudá-la. Nós deixamos também que a Bíblia nos leia. E é no momento em que nós somos transformados e desafiados a viver uma vida diferente. No nosso último vídeo, o quarto vídeo dessa série, nós aprendemos sobre a importância da adoração. Adoração e contemplação é quando nós paramos simplesmente para reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele representa na nossa vida. A prática da adoração é um dos momentos onde eu sou mais edificado, quando eu paro a minha vida, seja em casa, seja na igreja, seja um determinado momento em que eu tenho essa oportunidade de levantar os meus olhos aos céus e de dizer, Senhor, o Senhor é um Deus santo. Eu estou vivendo aqui nessa terra para honrar e glorificar o nome do Senhor. Essa é uma importante também disciplina. E hoje nós chegamos na última disciplina que nós queremos abordar nessa série, que é sobre a disciplina e a prática do jejum, ok? Eu convido você a pegar a sua Bíblia, eu quero ler alguns textos e desafiá-lo, não só aprender um pouquinho mais do jejum, mas principalmente praticar o jejum, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Vem comigo então e vamos ler a palavra de Deus juntos, amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, logo nós vamos observar que os homens e mulheres, todos aqueles que viveram e foram intensos no seu relacionamento com Deus, havia algo de especial que esses homens viviam, que era a prática do jejum. Esse é um ponto comum. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, na história da igreja, nós vamos ver homens cheios do Espírito Santo, aqueles que viveram para honrar e agradar ao Senhor, eram pessoas que praticavam o jejum. Logo, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos colocar essa disciplina em prática. Eu quero ler com vocês um texto do Antigo Testamento, Daniel capítulo 10, versículo 2. Daniel foi um profeta muito usado por Deus no Antigo Testamento. Eu quero fazer um parênteses aqui, é um dos meus heróis da fé que eu mais admiro, e como aprendo com Daniel. No capítulo 10, versículo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho algum entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Daniel, no seu relacionamento com Deus, ele fez muitas vezes do jejum um momento muito importante da sua vida. Nós lemos também no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, um momento muito difícil da história do povo de Deus. A palavra diz assim, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia.
eu e as minhas servas também jejuaremos. A rainha Esther convocando aqui, né, os seus compatriotas para um tempo de jejum. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente aprende o maior exemplo, né, de fé, o maior exemplo que nós temos, a nossa inspiração de nós nos tornarmos alguém semelhante. O próprio Senhor Jesus praticou o jejum. Eu gosto muito de Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Lucas, né, cheios do Espírito Santo, ele escreveu para nós assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Nós conhecemos, logo após o batismo de Jesus, ele é impelido, levado pelo Espírito ao deserto, e por 40 dias Jesus jejuou, buscando ali, né, colocar a sua vida, o seu ministério. Foi um momento muito importante, porque Lucas vai registrar no mesmo capítulo 4, que depois desse período, quando Jesus volta do deserto, ele não volta só cheio do Espírito Santo, ele também volta cheio de poder. E foi nesse exato momento que Jesus começou a desenvolver o seu ministério. O apóstolo Paulo, quando ele começou a viver o seu relacionamento com o Senhor, depois daquela experiência significativa de Damasco, capítulo 9 de Atos, versículo 9, escreve assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O jejum faz parte da vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Se nós queremos nos tornar discípulos cheios da presença do Senhor, nós precisamos desenvolver essa prática. Agora, eu quero trazer aqui, Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, tem um capítulo especial que fala sobre a disciplina do jejum. Esse capítulo é tão bom, que o que Richard Foster apresenta nesse capítulo, né, eu vejo que tem mais profundidade do que muitos livros que trabalham a prática e a disciplina do jejum. E ele escreveu assim: nas Escrituras, o jejum refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. Na Bíblia, os meios normais do jejum envolviam a abstinência de alimentos sólidos e líquidos, excetuando-se a água. Então, o que é o jejum? O jejum é aquele momento em que eu paro e me abstenho da minha alimentação para buscar ao Senhor. E eu quero aqui, né, trazer algo muito importante sobre o jejum. Nós precisamos aqui alinhar qual é a nossa expectativa. Muitas pessoas ao jejuar pensam assim: eu vou jejuar e quando eu jejuar, Deus vai olhar para a minha causa e fazer alguma coisa em prol ou a respeito disso que eu estou buscando. O jejum não muda Deus. O jejum não é uma disciplina em que eu vou praticar, Deus vai ficar com dó de mim porque eu, né, acabei me abstendo da alimentação por um período, e aí ele vai fazer alguma coisa, né, como se ele ficasse com pena de mim. O jejum não muda Deus. O que muda no jejum somos nós. Na verdade, o jejum tem essa finalidade de quebrar a força da nossa carne. É quando nós baixamos a nossa resistência para nós nos rendermos à vontade do Senhor. Irmãos, a vontade do Senhor é algo muito especial. A Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando eu vou jejuar, eu não estou querendo que Deus ceda aquilo que eu quero. Quando eu vou jejuar, na verdade, eu estou colocando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito diante de Deus para que a vontade dele se cumpra, não só na minha vida, mas na vida da minha família, né? Pode ser às vezes numa comunidade da fé, pode ser num país, pode ser no meio, né, de um povo. Então eu cedo, na verdade, àquilo que Deus deseja fazer. É comum nós ouvirmos isso das pessoas: eu jejuei, eu busquei o Senhor e Deus não fez nada. Às vezes a pessoa estava querendo que acontecesse aquilo que ela imaginava ser certo. Mas o jejum, queridos, não é para isso. O jejum é quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, eu me rendo. Eu estou aqui literalmente colocando o meu corpo, a minha alma, o meu espírito diante do Senhor para que se cumpra a tua vontade. E se a tua vontade é essa, revelada pela tua palavra, eu estou aqui para dizer: eu concordo, Senhor. Faz isso mesmo, vem depressa, vem em prol da minha causa, vem em prol dessa situação e estabelece os teus desígnios. O jejum tem implicação na nossa vida física, emocional e espiritual.
né? O jejum traz benefícios fantásticos na nossa vida. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, eu creio que o nosso coração com o jejum, ele se alinha com Deus. Quando nós pensamos na nossa alma, nós estamos também alinhando as nossas emoções, colocando diante de Deus, fazendo calar a nossa voz interior para ouvirmos a voz do Senhor. Quando nós pensamos no nosso corpo, a abstenção de alimento muitas vezes vai produzir no nosso corpo um efeito que no início não é muito legal, mas há um benefício onde muitos processos do nosso corpo acabam se tornando equilibrados. Um cristão cheio do Espírito Santo que quer viver nessa estrada do discipulado, ele vai jejuar. Eu quero desafiá-lo a isso. Há pelo menos 4 tipos de jejum. E eu quero aqui citá-los para que você entenda. Quando a igreja convocar um jejum, quando você for desafiado a fazer um jejum, quando o seu discipulador chegar e falar, olha, essa semana o Senhor tem me levado a jejuar, você não quer jejuar comigo? Vamos nos jejuar em grupo? Você saber que tipo de jejum talvez está sendo proposto para que você possa então aproveitar esse momento e juntos, como igreja, nós crescermos nesse sentido. O primeiro tipo de jejum é o jejum parcial. Lembra do texto de Daniel? Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele chegou na Babilônia, ele propôs isso no coração, de não se contaminar com aquele reino. E uma das formas de contaminação era através da alimentação, que era uma alimentação sacrificada a ídolos. Daniel então toma essa iniciativa, ele fala, eu não vou comer. E ele então procura os líderes, os responsáveis por aquele processo onde eles estavam sendo preparados e fala, olha, nós não vamos comer, nós queremos apenas comer legumes, Então Daniel, viveu ali por um período um jejum parcial. O jejum pode ser um jejum parcial, um tipo de alimento ou, às vezes, por um determinado tempo. O jejum pode ser dessa forma. Existe também o jejum normal. O jejum normal é o segundo tipo que eu quero destacar, é aquele jejum que você se abstém de alimentos sólidos. Você fala, eu não vou comer, mas eu vou continuar tomando água, eu vou ingerir líquidos. Muito importante isso aí. Esse jejum normal é o jejum mais praticado pelos cristãos. Por um período, a pessoa se abstém da alimentação e ela toma muita água, porque isso vai ajudar o corpo dela a eliminar as toxinas quando nós deixamos de nos alimentar. O terceiro tipo de jejum que eu quero destacar, a Bíblia apresenta ele, é o jejum completo. Esse jejum completo, ele só pode ser praticado quando a pessoa tem uma direção muito específica de Deus. Quando nós lemos para a palavra, por exemplo, Moisés, quando ele subiu o monte e ali ele recebeu as tábuas da lei, ele ficou por 40 dias e a Bíblia diz que ele nada comeu e nada bebeu. Nós sabemos disso. Um homem, uma mulher, não pode resistir tanto tempo sem beber água. Ele pode até conseguir ficar um tempo assim, sem comer, mas a água, depois do 3º dia, o nosso corpo já começa a sentir e é até perigoso a pessoa ir a óbito. O jejum completo é quando a pessoa tem uma direção muito específica. Nós sabemos a história bíblica que Moisés foi sustentado por Deus naqueles 40 dias. A presença de Deus sustentou Moisés de uma forma milagrosa. E o quarto tipo de jejum que eu quero destacar aqui é o jejum em grupo ou corporativo. O texto que nós lemos aqui sobre a rainha Esther fala disso. O povo de Deus estava sendo perseguido e ela então fala, olha, eu vou jejuar, mas eu quero convocar aqui todos os meus compatriotas, todas as pessoas do meu povo que estão aqui, que estão debaixo dessa situação. Vamos jejuar juntos. E conhecendo a história de Esther, nós vemos ali uma grande intervenção de Deus no seio do seu povo. Algo maravilhoso acontece quando nós jejuamos, mas algo mais significativo ainda quando nós, como igreja, como comunidade, como povo, nos reunimos em prol de uma causa. Eu quero deixar com você isso. É muito importante o jejum na nossa caminhada de discípulos. Eu quero terminar esse vídeo dizendo, quando Jesus esteve aqui na Terra, certa vez ele foi indagado sobre o jejum. As pessoas chegaram e falaram, olha, os discípulos de João jejum, os seus discípulos não jejum, o que está acontecendo? Ele falou a respeito disso, olha, enquanto o noivo está com os convidados, eles se alegram, eles não precisam, mas vai chegar uma hora em que o noivo vai ser tirado deles e aí eles vão jejuar.
Jesus não descartou a importância do jejum, mas firmou a importância do jejum, principalmente nesse tempo em que nós vivemos, quando nós estamos sujeitos a tantas situações difíceis, que estão acontecendo ao nosso redor, a nossa alma se aflige, sofre com muitas circunstâncias, e o jejum é uma disciplina espiritual que nós aprendemos pela palavra, onde nós podemos vencer todas essas dificuldades. Só para fecharmos, o jejum não vai mudar Deus, o jejum muda nós. E vamos pensar um pouquinho nisso para a gente finalizar. Quantas coisas na nossa vida precisam mudar? Nós estamos chegando ao final dessa etapa, Olhando para trás, talvez você pense, puxa, pastor, glória a Deus, quantas coisas na minha vida mudaram durante esse ano. Como o discipulado foi bom para me ajudar a vencer algumas lutas.